Meus caros, bom dia. Diz bom dia aos senhores Docha. Bom dia. Eu vou tentar desmistificar, chamar-vos a atenção, pelo menos, para as patranhas que diz o Comenteco de Serviços na SIC, Marcos Mendes, também conhecido por M&M's, vá-se lá saber porquê. E que ele veio agora com uns desarrincanços, não é que sejam inéditos, porque ele passa a vida a desarrincar, a dizer coisas que não lembram ao demónio, a tentar ser candidato a Presidente da República, ou uma coisa assim de género. Mas, enfim, no último domingo, penso que foi o último comentário dele, ele veio com uma série de dados inventados por ele, sobre a imigração, sobre a criminalidade. Vamos ouvi-lo e vamos comentando, se conseguirmos, vamos comentando aquilo que ele disse no seu último comentário Zeco da SIC Notícias. Ora ouçam. Muito boa gente em Portugal, muito respeitável, e que nem é do Chega. E calma, porque se é muito respeitável não pode ser do Chega, não é verdade? Se for do Chega já não é muito respeitável. Tem preocupações legítimas sobre a imigração. E eu acho que este debate deve ser feito, agora, tem que ser feito na base da verdade. Verdade. E por isso há umas 4 ou 5 perguntas que normalmente se fazem e que eu gostava de trazer hoje aqui as respostas com base em números e em factos, ou seja, com base na verdade. Vamos lá ouvir a verdade do Marcos Mendes. Primeira pergunta que normalmente se faz: os imigrantes estão a tirar ou não os empregos aos portugueses? Claro que a resposta é claramente não. Vejam como é que ele vai justificar que a resposta é não. Os números assim mostram. Ou seja, nos últimos 8 anos a imigração quase duplicou em Portugal. Também não sabemos onde é que ele foi buscar isto. E nos mesmos 8 anos a taxa de desemprego baixou para metade. A conclusão é oposta. Há empregos para todos, porque há muito investimento, e os imigrantes até estão a fazer, em grande medida, trabalhos que os portugueses hoje em dia já não querem fazer. Ora, isso é que está certo, mas então o que é que estão a fazer os portugueses? Não querem fazer esses trabalhos? Estão em casa, estão a receber subsídios de desemprego. Baixou o número de desempregados justamente porque os estrangeiros, os imigrantes, vieram fazer esses trabalhos. Portanto, estão realmente a tirar os empregos que havia aos portugueses. Agora, se me disser que os portugueses não querem trabalhar, bom, isso aí é outra coisa. Segunda grande pergunta. Portanto, a primeira pergunta está errada, a conclusão que se tira é exatamente a oposta a que ele tirou. Os imigrantes estão a sugar, entre aspas, a segurança social. Os imigrantes estão a sugar a segurança social. Vamos ver se estão ou não. Ou seja, estão a ir buscar muitos apoios à segurança social? Não, é exatamente o contrário. Entre aquilo que descontam dos seus empregos e aquilo das prestações sociais que têm, o saldo a favor da segurança social é de 1,6 mil milhões. Pois, mas ele está a falar e está a esquecer de 2 coisas. Primeiro, está a falar dos imigrantes legais. Os imigrantes ilegais, ninguém sabe quando são. São dezenas, centenas de milhares, ninguém sabe quando são, e esses não descontam nada para a Segurança Social. Portanto, estes números a existirem são sobre os imigrantes legais. Depois há os imigrantes ilegais. E para além disso, ele também se esquece de dizer que estes imigrantes legais, que estão a contribuir para a Segurança Social, mal feito fora que não contribuíssem, eles mesmo também um dia mais tarde vão receber as suas reformas e, portanto, estão apenas a emprestar dinheiro à Segurança Social, não estão a dar dinheiro a ninguém, como qualquer um de nós também não dá. Contribuímos para a Segurança Social e mais tarde vamos recuperar em parte, pelo menos, esse investimento quando nos reformarmos. Toda a gente esquece de dizer isso. Continua. Ou seja, os imigrantes estão, com os seus descontos, a ajudar a pagar as pensões de reforma em Portugal. Mas daqui a uns anos terão que ser outros a ajudar a pagar as pensões de reforma deles. Outros a ajudar a pagar as pensões de reforma deles. E disso ninguém fala. De resto, há poucos dias houve notícias que a Segurança Social nunca teve tanta receita, em grande medida por causa da imigração. Portanto, esperemos até que eles se comecem a reformar, certo? É muito positivo. Terceira pergunta. Mais imigrantes em Portugal estão a gerar mais criminalidade, mais insegurança? Esta é a melhor de todas. Uma percepção de insegurança eu reconheço que existe. Reconhece que existe uma percepção de insegurança. Então porquê é que existirá essa percepção de insegurança se, como ele vai dizer a seguir, isso é tudo falso? Não há insegurança nenhuma, está tudo a correr bem e cada vez está a correr melhor. Então quer dizer que os portugueses que têm essa percepção de insegurança são maluquinhos.
Ficaram 10 milhões de portugueses maluquinhos. E mais adiante vamos ver que também ficaram 10 milhões de portugueses criminosos, porque os imigrantes não são criminosos. Se não são criminosos e o número de crimes aumenta de ano para ano, então se não são os estrangeiros, são os nacionais. Os portugueses desataram a ser criminosos. Mas vamos ver isso a seguir já. Agora, a realidade dos números mostra o contrário. Vejamos uma vez mais, em 10 anos, a imigração quase duplicou. Também é preciso saber onde é que foi buscar estes dados. E o número de reclusos estrangeiros baixou. O que é que tem a ver o sim senhor com as calças? O número de reclusos são os condenados à prisão. Nem metade dos crimes chegam a ser julgados, infelizmente, em Portugal, dado o sistema retrógrado medieval de justiça que nós temos. A maior parte dos imigrantes que cometem crimes põem-se na alheta, desaparecem, nunca são apanhados, nem ninguém nunca chega a saber quem eles são, que é a primeira coisa. Vão-se logo embora. Se forem portugueses, ainda vão à procura deles no espaço Schengen. Se forem imigrantes, eles nem identificação têm. Ninguém sabe quem eles são. Portanto, esses ficam logo livres de qualquer tipo de escrutínio, ficam livres de qualquer tipo de perseguição policial. Desaparecem. São imigrantes ilegais, cometem um crime e desaparecem. Quem é que cometeu o crime? Foi o Abdul, foi o Aziz ou foi um terceiro que ninguém sabe o nome? Foi o terceiro que ninguém sabe o nome. Desaparece, vai-se embora. Portanto, zero. Podem ser cometidos milhares de crimes por mês, por ano, que se forem esses imigrantes ilegais, eles desaparecem todos sem deixar rastro. A polícia não sabe sequer quem é que há de procurar, quem é que há de investigar, uma vez que eles não estão registados em Portugal, ok? Primeira grande falácia, primeira grande mentira. E depois, ele diz que o número de reclusos baixou. Mesmo aqueles que são julgados em Portugal, que são uma pequena parte dos que praticam crimes, mesmo aqueles que são julgados, é óbvio que muitos deles acabam por não ser sequer presos, podem ser até condenados, mas não são presos porque lá está, porque dão a soleta, vão-se embora. Por isso é que há cada vez menos população reclusa. Reclusa é aquela que é apanhada e que está na cadeia. Para isso, primeiro tem que ser investigado. Fogem, não são investigados. Depois, mesmo que não fujam, são investigados. A maior parte deles podem não ser condenados porque não se prova. Mesmo aqueles que são condenados, muitos deles fogem. Só cá ficam mesmo uma pequena parte, os desgraçados, os mais estúpidos que se deixam cá ficar para ser apanhados. Portanto, isto vale bola. Vale tanto como a inteligência deste comenteco. Baixou 27%. Ou seja, não é justo nem é verdadeiro, do ponto de vista dos números, associar. E parece que está a falar para criancinhas de 10 anos, para criancinhas de 6 anos que pensam que todos os crimes são resolvidos, todas as pessoas são apanhadas e todas elas são presas. Nem 10% dos criminosos são presos, nem 10%. Mas isso aqui em toda a parte. Mais imigração é mais criminalidade. Os imigrantes são um problema? Espera ainda, antes de voltarmos ao próximo. Se havendo mais imigração, há menos criminalidade, então temos que concluir aquilo que eu disse há pouco. Então, se não são os imigrantes a cometer crimes, são os portugueses. Quer dizer que os portugueses desataram a ser assassinos em série. Malucos de todo. 10 milhões de pessoas endoidaram. Eu penso que não foram 10 milhões de pessoas que endoidaram. Eu penso que foi só uma pessoa que endoidou. Eu diria que, pelo menos para as empresas e para a economia, não são. Nem de longe nem de perto. São uma oportunidade, porque... Outra falácia, e é a última, penso eu, sem imigrantes, o que seria de Portugal? Querem ver? Sem imigrantes, Portugal morria já. Podíamos fechar as portas e ir todos embora. De 2014 a 2023, quase triplicou o número de empresas em Portugal que recorrem a imigrantes porque precisam de mão de obra. Precisam de mão de obra e os portugueses não querem trabalhar. É que falta sempre esta última parte. Precisam de mão de obra porque os portugueses, de repente, depois da Covid, nem foi da guerra da Ucrânia, foi da Covid, de repente os portugueses parece que desapareceram todos do mapa. Foram-se todos embora. Bem, muitos foram. Muitos emigraram, é verdade. E o número de desempregados nos centros de emprego também tem baixado. Primeiro, porque muitos foram-se embora para outros países, outros chegou a idade de reforma, a juventude não há e aqui há, lá está, vai-se embora, e depois vem a imigração ainda tomar conta de alguns empregos que os portugueses, os poucos que ainda cá ficam, não querem fazer e continuam encostados à sombra do centro de desemprego. Mas então vamos ver, se não fossem os imigrantes, o que é que ia acontecer a Portugal? Diga lá, Sr. Emanemes. Falta de mão de obra. E finalmente, e com o PRR, ainda mais, finalmente as empresas aguentar-se-iam se baixasse o número de imigrantes. Querem ver? As empresas portuguesas aguentar-se-iam se baixasse o número de imigrantes. Vejam isto. Aguentar-se-iam as empresas. Portanto, Portugal, o tecido económico português, aguentar-se-ia sem imigrantes ou não? Querem ver a resposta?
Eu acho que seria muito difícil, basta ver estes números, também oficiais, do Banco de Portugal. Ouçam o que este senhor Comenteco diz. Sem imigrantes, as nossas empresas paravam todas, Portugal morria. É o que este tipo está a dizer. Este tipo trata os portugueses como atrasados mentais. Ele pensa que está a falar para 1 milhão de atrasados mentais no horário nobre da SIC Notícias. Mas espera lá, como a share da SIC Notícias só é 2,3%, ele está a falar para 23 mil pessoas. Mas ele pensa que está a falar para 10 milhões. E deixá-lo dizer estas barbaridades todas. Se não houvesse imigrantes, meus caros, segundo este Comenteco, acabava-se o país. Podíamos ir embora, fechar a porta, íamos todos para as Caraíbas, todos para as Maldivas, passar férias, o resto da nossa vida. 30% das empresas na agricultura e na pesca dependem da imigração, 31% no alojamento e na restauração, 23% na construção e, portanto, acho que os imigrantes são aqui uma oportunidade. Claro que a imigração tem que ser regulada. Então porquê? Se tudo que vem de lá de fora é bom e é isso que mantém a economia, porquê é que tu queres regular a imigração? É louco, quer dizer, ele diz uma coisa e disse logo no momento seguinte. Ele tem uma inteligência de um lagarto, uma lagartixa, daquelas pequeninas, daquelas que andam aí na serra debaixo das pedras e não se pode construir por causa disso. Então ele diz uma coisa e logo a seguir, 10 segundos depois, diz o oposto. Tem que ser regulado. Então, se tudo quanto é imigrante vem desenvolver a nossa economia, se agora ele conclui que se não fossem os imigrantes, Portugal morria, acabava, chegámos a este ponto de loucura, ele diz isto numa televisão, se ele chega a esta conclusão, então ele tem que fazer ao contrário, mandar vir ainda mais imigrantes, mandar vir o dobro, o triplo, o quádruplo, até se afogar em imigrantes, até levar para a casa dele 3 mil ou 4 mil imigrantes, mete 1000 na cozinha, 500 na primeira casa de banho, 600 na sala de estar. Pode fazer o que ele quiser, ele deve mandar vir cada vez mais imigrantes. Não pode concluir o que acaba de dizer, que é o contrário de tudo quanto construiu em termos intelectuais, se assim se pode chamar, até aqui, quer dizer que os imigrantes são muito bons. Então, são muito bons. Não podemos, de maneira nenhuma, dizer o que ele acabou de dizer, que é, tem que haver uma contenção, tem que ser regrado. Regrado não, força! Bora imigrantes, venham todos, o Paquistão inteiro, o Nepal, o Afeganistão, o Bangladesh, venha tudo, porque é isso que vai salvar Portugal, no dizer deste Comenteco. O Governo deu aí um bom contributo. Claro que tem que haver um maior esforço no domínio da integração. Claro que é preciso debater estas matérias porque há pessoas que estão legitimamente preocupadas. Eu acho que tem que se integrar, os portugueses têm que se integrar na cultura deles. Este esforço, no sentido da integração, é fazer com que 10 milhões de portugueses se integrem na cultura dos novos bangladeshianos, dos novos paquistaneses, porque a cultura deles é que prevalece, é o que está a acontecer em toda a parte. Nós temos que nos integrar nessa cultura. Muito bem. Agora, é uma oportunidade e a imigração é muito importante, de facto, para a economia nacional. Leva-os para a tua casa, ó Comenteco, leva-os para a tua casa, tu e a Ana Calhordas e essa gente toda, têm que os levar para casa, mas depois quando chega essa parte, que já se viu isso em entrevistas de rua, então olha, é a favor da imigração, então não quero levar 2 ou 3 para a sua casa, isso não posso, a minha casa não tem condições. E você que está aí, a minha também não tem, eu até estou agora para mudar de apartamento, vou-me embora agora. E desaparece tudo. Ninguém os quer em casa deles, ninguém os quer sequer na vizinhança deles. Mas venham, que é a cultura woke, que é a cultura da extrema esquerdoida, que este tipo também não falha, porque ele quer ser Presidente da República. Portanto, diz esta quantidade de enormidades, este tipo diz esta quantidade de enormidades, e não há ninguém que lhe aponte o dedo ao nariz e diga assim, olha, venha cá, vamos-lhe vestir um colete de forças, ok? Umas algemas, vai passar a noite no linhó e amanhã vai ser presente a juiz. Porque ir para uma televisão dizer 4 ou 5 mentiras que ele próprio se desmente a si mesmo, devia dar, no mínimo, em uns 30 dias de choldra. Não? Não, tem razão. 30 não. Tinha que ser mais. Um grande abraço e até à próxima.